Último episódio de Game of Thrones e estamos nos despedindo da série que acompanhamos há quase 10 anos. E aí, meu povo lindo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre o fim de Game of Thrones, que nós acompanhamos, como eu falei, há quase 10 anos. E sinceramente, eu pensei umas 1000 vezes antes de gravar esse vídeo, porque eu estava um pouco triste. Não só por causa de alguns pontos que eu vou levantar nesse vídeo, mas também porque a série acabou, gente. A gente não vai mais ter domingos, nem esperar 2 anos, por mais longo que sejam. Mas a gente tinha esperança de que Game of Thrones ia voltar. Agora não, gente. Acabou definitivamente, é isso e ponto final. Eu não preciso nem dizer que esse vídeo está recheado de spoilers. Se você ainda não assistiu o episódio, eu recomendo que você assista, porque não tem como falar desse vídeo pontos positivos e negativos desse último episódio, do episódio final da temporada, e não só da temporada, da série. Bom, vamos lá. Como eu falei, eu vou levantar aqui alguns pontos positivos e alguns pontos negativos da série, tá? Eu pensei o que eu ia falar de bom, o que eu ia falar de ruim, porque eu eu terminei de assistir o episódio, eu fiquei meio pensativa, fiquei com a sensação de vazio, sabe? Como eu sempre fico quando uma série acaba, mas também com a sensação de que faltava alguma coisa. Então, primeiro, não vamos já começar com aquele negócio de, meu Deus, tudo de ruim está acontecendo. Vamos começar com os pontos positivos que eu levantei nesse episódio. Primeiro vamos falar do corpo do Jaime e da Cersei, que a gente já tinha visto que eles morreram no episódio anterior. Até tinha surgido uma dúvida das pessoas de, será que eles morreram mesmo? A gente não viu o corpo. Enfim, nesse episódio a gente viu o corpo dos dois. E eu não comentei o episódio anterior, porque estava rolando diversas polêmicas sobre a Daenerys, enfim, eu não quis falar muito e também não tive tempo de gravar. Mas nesse episódio nós vimos ali a confirmação, como eu falei, do corpo do Jaime e da Cersei. Eu achei muito bonita essa cena, apesar de eu ter não gostado, não vou dizer odiar, porque odiar é uma palavra muito forte, mas eu não ter gostado da morte da Cersei. Eu queria que tivesse, sei lá, tacado fogo nela e no Jaime, enfim, não vem ao caso. Eu gostei muito dessa cena do Tyrion ter achado eles, e foi uma cena muito bonita, o Tyrion encontrando os dois e mostrando realmente o quanto ele amava o Jaime, porque ele encontra primeiro a mão, né, do Jaime, a mão de ouro, e depois encontrar a Cersei e ver que os dois morreram abraçados. E achei muito bonito aquela cena quando a câmera sobe e mostra os irmãos Lannister ali, e o Jaime realmente morreu com a pessoa que ele queria, que ele amava, né, como ele sempre falou. E o Tyrion lamentando a morte dos dois. Eu achei bem sentimental esse momento e eu aprovo total. Aí nós tivemos a cena, uma das cenas mais comentadas, que foi a Daenerys chegando, né, subindo as escadas pra subir no topo e ver o seu exército, né, e ver tudo que ela conquistou. A gente viu a bandeira dos Targaryen ali levantada. Aquela cena, pra ser bem sincera, me deu muito arrepio, porque eu fiquei pensando, mano, foi um clima que eles foram trazendo de, meu Deus, vem uma guerra por aí. E infelizmente não teve. Mas aquela cena toda da Daenerys, discurso, a cena com o Tyrion, eu achei muito legal. E uma coisa que pra mim chamou mais atenção, eu acho que não tem uma pessoa que não concorde comigo, que é aquela cena da Daenerys com a asa do dragão. Por um segundo a gente pensa que ela virou um dragão, mas óbvio, né, que não. E foi uma cena muito bonita, a câmera, o ângulo que foi pego nessa cena eu achei que foi muito bonito. Tudo aquilo pra mim foi bonito, o discurso dela foi bonito, apesar de mostrar as intenções dela, e também a relação com o Tyrion, que é o que a gente estava mais esperando, porque a gente sabe da traição dele. E muita gente apostou que ele iria morrer. Eu não sei se eu apostei nele no meu bolão, mas de um tempo pra cá eu imaginava que ele fosse morrer. E fez o que já foi meio que esperado. Do episódio anterior pra esse, eles já estavam com o pé atrás, né, em relação a Daenerys, e foi bem interessante porque ele confrontou realmente ela. Ela falou que ele traiu, ele falou que sim, praticamente faria de novo, e simplesmente arranca, né, o broche ali de mão da rainha e joga. Foi uma atitude muito ousada que eu achei muito legal dele, e ela pede pra prender ele, uma coisa que me surpreendeu bastante, porque eu achei que, sinceramente, ela mandaria um Dracarys ali nele naquela hora e ele iria morrer ali, mas não, ela decidiu prender ele pra julgar mais pra frente.
Não sei por que motivo. Mas enfim, pra mim essa cena toda foi muito bonita, a fotografia é muito bem feita, a construção, o Jon Snow vendo aquilo, sabe quando vai dando aquela angústia? Eu vi o Jon Snow vendo aquilo, me dava uma angústia dele vendo e tipo, por mais que ele quisesse fazer alguma coisa contra ela, que óbvio, até então ele não queria, tinha toda uma atmosfera de medo, de imposição, né? Por melhor que fossem as intenções dela. Mas eu gostei muito dessa cena toda. Outra coisa que eu achei muito legal foi a cena do Drogon, né? Aquela cena em que o Jon vai matar a Daenerys, que até então a gente achava que ele não fosse matar nesse momento, mas assim, eu achei muito legal a cena dele revolts e queima o trono, que foi bem irônico, porque as espadas, a Daenerys mesmo comenta, e óbvio, a gente já sabe essa história, foram forjadas por um dragão, que é o Balerion, que era o do antigo Targaryen, que foram aquelas espadas eram dos inimigos do Aegon Conquistador. Então, eu acho bem interessante porque ele foi e destruiu todo o trono. E a cena em que ele pega a Daenerys ali, né, que ele na verdade vai até ela, vê que ela tá morta, tenta chamar ela, me lembrou muito Simba Mufasa, sabe? E aí ele fica, é bem triste por ele mesmo, assim, de ver a Daenerys, que é a mãe dele, morta ali, ele pega simplesmente o corpo dela e vai embora. E antes disso, óbvio, queima tudo o trono, não mata o Jon Snow, que, bom, eu vou entrar nesse mérito mais pra frente nos pontos negativos. E simplesmente vai embora. E assim, uma coisa que eu comentei com algumas pessoas é que isso me dá um pouco de medo, porque deixou aberto de que existe um dragão está solta. Então, tipo, a qualquer momento, na história deles ali, que agora a gente não vai ver, a qualquer momento o dragão pode aparecer e ser uma ameaça para as pessoas. Existe uma fera solta por aí, que ninguém sabe onde tá. Mas eu achei bem interessante a cena dele com ela e o trono, tudo aquilo eu achei bem legal com o dragão. Eu, sinceramente, não tenho o que falar mal do Drogon em si. Agora vamos falar também de uma cena que pra mim foi muito legal. Algumas pessoas não gostaram, mas eu achei muito legal a cena da Brienne. Que eu apostei que a Brienne ia morrer e graças a Deus não morreu, porque eu gosto muito da Brienne e não fazia mais sentido ela morrer depois da guerra lá de Winterfell. Então, eu achei bem sensato deixar ela viva e mostrando que ela é uma lady total e saiu por cima, porque apesar dela ter sofrido com o Jaime, que foi um idiota com ela simplesmente foi lá e escreveu no livro, porque ela pode escrever, né, agora que ela também é da Guarda Real, e ela escreveu da história do Jaime, que até então estava incompleta ou não tinha nada de bom para acrescentar, como o próprio Joffrey tinha falado lá no começo. Porque até então o Jaime era conhecido como regicida, né? Que foi quem matou o rei. Então ele tinha uma péssima fama. E ele não foi uma péssima pessoa no geral. Vamos ser bem sinceros, ele não foi. Tinha época que até eu torcia realmente pra ele, porque eu gostava de como ele estava se tornando. E eu achei bem legal ela ter acrescentado isso nas páginas ali dos livros dos Cavaleiros. Eu achei legal porque mostrou o ponto de vista dela, do Jaime, que a gente também pôde ver. E eu achei muito nobre da parte dela de ter feito isso. Mostra que ela é uma pessoa forte de verdade, que não guardou ressentimentos, né? E que ela é muito íntegra, gente. A Brienne é íntegra por inteiro. Então, eu achei isso muito digno da parte dela. Parabéns, Brienne. Agora tem que falar do Ghost, o fantasma, que eu falei mal do Jon Snow no último vídeo, porque ele foi embora e simplesmente abandonou o fantasma. Então, assim, esse episódio redimiu o Jon Snow total, porque, meu Deus do céu. Porque pra mim essa foi uma das melhores, se não a melhor cena deste episódio. Foi aquele carinho que o Jon Snow teve pelo fantasma, que eu fiquei, mano, é isso que eu queria. Era só isso que eu queria, Jon Snow. Muito bom. Muita gente reclamou que o Jon Snow voltou pra onde ele começou, mas eu acho que isso mostra que ele sempre foi Targaryen, e muita gente falou, ele tá abandonando o Ghost porque ele vai abraçar o lado Targaryen. Isso provou que ele nunca foi, por sangue ele é, mas ele nunca, né, foi um Targaryen, ele é um Stark por completo. Então eu achei legal porque assim, eu não gostei como foi o desenvolvimento até lá, tá? Que fique muito claro isso. Mas eu gostei dele ter terminado ali, por mais que a patrulha não fizesse mais sentido existir, como ele mesmo falou. Eu acho que foi aceitável ele ter terminado na patrulha como ele começou, mostrando que ele tinha que estar ali no norte. Era o lugar onde ele realmente é o lugar dele. Não sei dizer. Mas pra mim foi aceitável esse fim. Então
eu gostei. O engraçado é que, tipo, cada lobo, né, lobo que eu digo, cada Stark, teve sua matilha pra liderar, praticamente, né? O Jon foi pra muralha, que meio que foi liderando, né, os selvagens. A Sansa ficou como rainha do norte, que pra mim foi sensacional. Um dos melhores pontos, assim, desse episódio foi ela ser coroada rainha do norte. Eu já esperava isso, eu já venho falando isso aqui no canal, que de umas temporadas pra cá a Sansa tem me conquistado muito, porque eu tinha um ranço dela e realmente meu ranço foi superado. Eu fiquei muito feliz dela ter ficado lá no norte mesmo, era o perfil dela, apesar de que às vezes eu meio que apostava dela realmente ficar no trono, porque ela é uma boa governante, né? Mas eu fiquei feliz dela ter ficado lá como rainha do norte. O Bran, por mais que eu não concorde, ele ficou com os 6 reinos, né, agora. Então ele tem a matilha dele ali pra liderar. E a Arya foi conquistar o lado oeste lá e tem o próprio grupo dela, né, a própria matilha dela pra liderar também, porque ela foi com um navio agora com os recursos, né, e com a bandeira Stark carregando ali. Então eu achei bem legal que foi meio que cada lobo, né, liderando a sua matilha. O Jon seria o lobo selvagem, né, que estaria indo lá com selvagens. A Arya é o lobo solitário para conquistar lá. A Sansa é o lobo protetor da família, como ela ficou totalmente ali numa homenagem ao pai dela. E o Bran, o lobo líder, né, que foi lá para os reinos. No final, eu achei que quase todos os finais, tirando o do Bran, foram aceitáveis, né? Então, assim, eu gostei de como acabou. Eu só não gostei de como desenvolveu para esse final, porque, mais uma vez, roteiro apressado e... enfim, não vem ao mérito isso agora, porque agora são os pontos positivos. Mas eu gostei como, fique bem claro como acabou, tá? Não como chegou até o fim. Agora vamos falar dos pontos negativos e vem uma lista aí, né, gente? Não vou dizer que isso estraga a série, tá? Mas eu vou citar aqui algumas coisinhas que eu não achei muito legais. O Jon Snow em relação a Daenerys, em relação a vou matar a Daenerys ou vou seguir a minha rainha. Eu achei que isso foi um ponto um pouco delicado, porque o Jon Snow ele sempre teve o senso de certo e errado, todo mundo não tem dúvida disso. Só que eu acho que ele não precisava do Tyrion para esclarecer isso para ele, sabe? Ele já tinha isso dentro dele. Então eu acho que assim, foi muito legal o que o Tyrion falou, porque era o que a gente percebeu. Eu sinceramente não tinha percebido isso da Daenerys, eu fui perceber nessa temporada. Pra mim, tipo, ok, ela é aquele que o Tyrion falou, ela tá matando as pessoas porque eram nossos inimigos comuns, né? Então assim, ok, mas agora que é de Westeros ficou complicado. Então assim, não precisava do Jon ficar ouvindo isso, porque eu acho que apesar do You Know Nothing Jon Snow, ele não é tão besta assim, né? Eu acho que o que impediu ele de tomar uma decisão antes é ele ser igual o Ned, tipo, eu vou honrar minha rainha e ponto, acabou, né? E acho que isso que prejudicou um pouco ele nesse sentido. Os dois ficarem juntos, todo mundo sabe que foi meio forçado, né? Nunca teve química, apesar de eu ter muitas vezes shippado os dois, porque, ai meu Deus, Daenerys e Jon Snow. Quando aconteceu dos dois ficarem juntos, eu fiquei, eu queria, mas tipo, me decepcionei, sabe? Porque não... às vezes tinha química, às vezes não tinha química, e isso pra mim meio que morreu os dois personagens. Bom, deixa eu comentar outro ponto que me incomodou um pouco, foi a morte da Daenerys, que pra mim foi muito fraca. Eu esperava que ela fosse morrer, óbvio, mas não do jeito como ela morreu. Não vou dizer que foi 100% ruim, mas foi tosco. Tosco é mal feito. Então assim, é lógico que ela baixou a guarda com o Jon Snow, porque ela amava ele e foi meio clichê como ele matou ela. Sinceramente, eu fiquei, mano, não, como assim? Meu Deus, vou morrer do coração, porque como que tá morrendo desse jeito? Porque eu esperava que houvesse alguma coisa, algum conflito, alguma guerra que fosse levar a esse momento. E simplesmente não, ele foi lá, falou, você é minha rainha agora e pra sempre, e simplesmente foi uma adaguinha ali nela, como a Arya enfiou no Rei da Noite lá, e ela simplesmente morreu. Óbvio, a gente cria expectativas, gente, a gente é fã, e do jeito como ela morreu, eu esperava um pouco mais. Foi tipo a morte da Cersei, tipo, oi? Tudo bem que ela não foi morta por um tijolo, né? Foi morta pelo Jon Snow, mas tipo, pra mim também, falta de emoção do momento, eu achei que ficou tipo, eu não senti emoção no momento de, nossa, meu Deus, eu fiquei louca porque eu fiquei meio indignada com a situação, mas não senti aquele negócio de, meu Deus, tô perdendo a pessoa que eu queria que tivesse no trono. Então isso pra mim incomodou um pouco. Agora deixa eu falar do Bran, que foi o que mais me incomodou nesse final da série, porque eu passei
o dia inteiro digerindo a história dele estar no trono. Então foi muito complicado porque ele sempre deixou claro que ele era o Corvo de 3 olhos. Então ele não era mais o Bran. Só que aí na hora de assumir o trono, ele virou o Bran, né? Então assim, eu não vi sentido nisso, porque até então, vamos ser bem sinceros, a gente não via propósito no Bran. O Bran tinha aquele conflito com o Rei da Noite, que era se matasse ele, ia ter a longa noite, ia ter isso e aquilo. E simplesmente não aconteceu nada, ele não enfrentou o Rei da Noite, não abriu a boca, não fez nada. Ele via o passado do Jon Snow para contar que o Jon Snow era um Targaryen e mudar todo o rumo da série pelo Jon Snow ser digno do trono e não a Daenerys. E ele nem foi ele que contou, foi o Sam. Então, gente, pra quê? Pra mim, eu não tinha visto sentido algum no Bran e continuo não vendo, porque eu, sinceramente, não sei se eu concordo com o Bran no trono, porque, meu, uma pessoa que, tudo bem, ele é a pessoa, tem história, apesar da Sansa e a Arya terem muito mais histórias do que ele, tudo bem, eu entendi no sentido de, o Bran sabe de todas as coisas. Mas uma pessoa que deveria ser imparcial, porque pra mim foi esse o motivo deles terem elegido ele como o rei dos 6 reinos, no caso era 7 reinos, ele não foi imparcial, porque se você for pensar, ele liberou o norte. Por que ele liberou o norte sem guerra, sem nada? Maíra, uma opinião pessoal, eu penso que foi porque ela era irmã dele, do Bran. Porque pra mim ele não foi imparcial, porque assim, imagina se todos os reinos, por menores que eles sejam, se eles quisessem independência, eles teriam também? O Bran teria dado essa independência? Não. Ele deu só pra Sansa porque ela era, eu penso que foi porque ela era irmã dele, que ele não queria conflito. O que isso é quebrar a roda? Que a Daenerys tanto falava. Era só tirar a Cersei e tirar a tirania do poder? Porque pra mim quebrar a roda, no meu ponto de vista, seria todos os reinos ter cada um seu rei, e não ter mais um rei que governasse 7 reinos. Eu penso assim, tá? Posso estar errada, mas no meu ponto de vista isso pra mim é quebrar a roda. Não simplesmente, o norte, óbvio, o norte é gigantesco, mas o norte fica separado e os outros reinos ficam pra mim e eu vou coordenar. Pra mim isso não é quebrar a roda. E outra, aquela cena deles conversando ali, né, o pequeno conselho lá com o Tyrion e todo aquele lá pessoal ali, pra mim foi mais do mesmo. Eles estavam preenchendo cargos que já existiam, ao invés de... Não, gente, vamos mudar tudo. Então assim, eu também não gostei da parte do Tyrion ter argumentado ali, né, e ele sendo prisioneiro ter argumentado, mas assim, algumas coisas eu sempre vou defender o Tyrion. Resumindo o resumo da ópera, cada um terminou no seu canto e assim, o que me incomoda, esse desenvolvimento pro final. Pode ser que o final tenha sido bom, apesar do Bran, mas o que me incomoda é esse desenvolvimento, que foi um roteiro muito rápido. Eu acho que se tivesse 10 episódios, 5 focado no Rei da Noite, 5 focado no trono, acho que seria melhor desenvolvido. Essa é a minha opinião aqui. Eu não quis fazer uma análise de passo a passo da história, eu quis trazer pontos positivos e negativos. Isso não tira o mérito da série, tá, gente? Porque Game of Thrones é uma ótima série. Tem gente condenando a série, gente, não. É tipo Lost, uma série ótima com um final mais ou menos. Ainda o do Lost foi pior. Eu super recomendo, mas infelizmente vai ser aquela série que, é uma ótima série, só que o final mais ou menos, né? Mas eu acho que poderia ser um pouco melhor ou mais desenvolvido. E você, o que você achou desse episódio? Comenta aqui embaixo se você ficou triste, se você ficou satisfeito, se você esperava um pouco mais. Comenta aqui pra eu saber a sua opinião. Mas a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!